situação e que ali dá para fazer assim, né, no caso. Valeu? É só isso, não vou atrapalhar vocês. É porque eu também tenho um compromisso inadiável agora ainda. Valeu? Obrigado. Foi um prazer estar aqui com meu colega ex-vereador. Né? Quantos anos faz isso? Há quase 40 anos, quando eu fui vereador com o Ido aí. Tá bom. Muito obrigado. Vocês desculpem eu atrapalhar vocês. Não tem problema. Um pouco, tá? Seguindo então nosso protocolo, eu acho que tem momentos que a gente tem que ceder, né? Não adianta ficar preso ao que está escrito aqui. Eu vou fazer a leitura sumária do expediente. Nós temos o projeto de lei 3219, que dispõe sobre a utilização de carne suína nas festividades do município de Três Passos, tais como eventos e feiras promovidos pela Prefeitura Municipal e também por entidades e associações de percentual mínimo de 30%. Eu já adianto que esse projeto não será discutido hoje, porque nós estamos aguardando uma resposta executiva à sugestão que a Câmara de Vereadores deu, que a comissão deu em relação a festividades específicas. E então serão discutidos o projeto de lei 4419, que autoriza a abertura de licitação de modalidade de concorrência para alienação de uma área de 196.225 metros quadrados, localizada na área industrial da BR-468. Projeto de lei número 4719, autoriza a contratação emergencial de um profissional oficineiro, instrutor de corte e costura. 196 metros quadrados, né? Não 196 mil. Autoriza o projeto de lei número 4619, altera a lei municipal 5.356 de 19 de junho de 2018, que concede incentivo ao programa Renda Leite e institui bônus de subsídio à produção leiteira. O projeto de lei número 5019, que fixa e delimita o novo perímetro urbano do nosso município. E o projeto de lei número 5119, que autoriza o Poder Executivo a proceder na alienação onerosa dos bens imóveis de propriedade do município de Três Passos, que especifica mediante concorrência pública. Projeto de lei 5219, concede reajuste salarial aos ocupantes de cargos do Magistério Público Municipal de Três Passos. Projeto de lei 5319, altera a lei municipal 3.447, de 1º de julho de 1999, que trata da criação do Conselho Municipal de Turismo. O projeto de lei complementar número 419, altera a tabela 9 do Código Tributário Municipal, a lei complementar número 1, de 30 de dezembro de 1991. E o projeto de lei complementar número 519 altera a lei complementar municipal 3.212 de 1995, qual dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Três Passos. Eu faço uma sugestão aos colegas que a gente passe direto para o projeto de lei número 50, que trata do perímetro urbano, se vocês concordam, já que nós temos nossos colegas presentes, como os colegas da comissão concordam. Então, projeto de lei número 50, que trata do perímetro urbano. Eu sou o relator desse projeto na comissão. Tivemos já então a participação do cidadão, do seu Jaime, né? Jaime Rentes, que fez um manifesto em relação à propriedade dele. E como foi convidado aqui o Gilmar Cardoso, o José Borchardt e mais os colegas que quiseram participar da Prefeitura Municipal. Cristina, quem sabe primeiro, acho que a parte técnica, que a princípio estaria ok, depois a gente faz a discussão mais a fundo. A minha colocação, coincidentemente, vem de encontro à manifestação há pouco, né? Que um dos requisitos, quando se faz uma redefinição de limites da zona urbana para incluir outras áreas, e desde que dotado de uma infraestrutura mínima, fará com que tais áreas passem a reunir os requisitos para cobrança de IPTU, o que inegavelmente vai afetar uma coletividade que nela reside. Então é necessário, por esse ponto, a oitiva da comunidade, por meio de audiência pública. Existem diversas decisões de vários municípios, inclusive da região, em que já se conseguiu derrubar leis declarando inconstitucionalidade formal quando não há uma oitiva da comunidade, né, nessas situações.
Então, toda e qualquer lei que disponha sobre o zoneamento urbano, que delimita essa situação, exige a participação da comunidade em todas as fases do processo de formação da lei, tanto no momento em que ela vem do executivo, né, como aqui no legislativo. A política urbana, então, ela deve respeitar as diretrizes impostas pela legislação federal, entre as quais destaca-se, então, essas audiências públicas. Isso está disposto no artigo 43(1) e 2 do Estatuto da Cidade. E é uma forma de garantir, então, a gestão democrática das cidades. Essa é a intenção. Esse projeto, então, ele recebeu uma mensagem retificativa do Executivo, com um mapa de delimitação, então passando a ser o anexo 1 desse projeto, né, ele passa a acompanhar, e também fiz alguns questionamentos por e-mail, que eu já obtive algumas respostas, e depois vocês vão poder, então, complementar. Um primeiro questionamento, então, com a orientação também do IGAN em relação às audiências públicas, foi solicitado, então, se foram realizadas essas audiências a nível do Executivo. E a resposta foi da Procuradoria o seguinte: conforme informado pelas secretarias envolvidas, a presente alteração se dá frente à realização do censo IBGE para a contagem de população urbana rural e somente para isso. Atualmente encontra-se em análise a elaboração do novo plano diretor do município, momento no qual será discutido com a comunidade, realizando-se então audiências públicas. O questionamento seguinte, então, foi se as alterações propostas não terão reflexos na cobrança do IPTU, ou seja, em áreas que antes não eram consideradas urbanas e agora, com a nova delimitação, serão consideradas urbanas. Haverá a cobrança do imposto? E a resposta, então, da Procuradoria foi: essas alterações se dão somente com a alteração, aliás, do plano diretor. Então, seriam essas considerações, né, no sentido de se analisar, então, os questionamentos e os esclarecimentos que são aqui prestados. E na parte formal, jurídica, a recomendação sempre da audiência pública, mas vocês do mérito vão analisar e ponderar essas situações, então. Bom, já até comentando, não como vereador, mas como responsável pelo IBGE, né, a gente vem conversando e eu estou até tentando entrar em contato aqui direto já com a supervisão da questão da base cartográfica do IBGE, da data limite da aplicação. Qual é a situação? O censo demográfico vai acontecer no ano que vem, em 2020, e o IBGE tem um limite de data que ele tem que respeitar para aplicar a legislação municipal em relação a perímetro urbano. Se nós não tiver essa legislação até certo período, não se aplica a lei que foi atualizada e, por exemplo, dados de população urbana e rural não vão ser conforme a realidade, né? Por isso que a gente vinha há bastante tempo já conversando com o município, como o IBGE, né, eu friso aqui, destacando a importância dessa atualização. O número total de população a gente vai ter de qualquer forma, né, independente disso, mas são importantes dados urbanos, qual a população urbana, qual a população rural, e o perímetro urbano do município está muito defasado, são muitos anos. Então toda essa expansão que teve, por exemplo, com Minha Casa Minha Vida, não foi abrangida pelo perímetro urbano. Essa nova lei, então, viria a acatar essa expansão e ter um perímetro urbano condizente com a realidade. Os pontos questionados, né, são justamente o perímetro urbano, ele tem que abraçar a área urbanizada já do município, mas também é a forma que o município tem de projetar a expansão urbana. Então, já delimitar um perímetro maior, visando e controlando para que lado a cidade cresce, para que lado que é mais viável o crescimento, né? E aí uma série de fatores precisam ser analisados. Por exemplo, geralmente se evita um crescimento da cidade num outro lado de uma BR, né? Nosso caso aqui é 468. Se considera a questão já de estabelecimentos agropecuários já definidos, enfim.
e aqueles que fica inevitável uma mudança, se dá um prazo de transição, né, 10, 20 anos, enfim, são possibilidades, mas são pontos que o município precisa discutir. A questão da audiência pública realmente ela é importante e ela vai ao encontro da questão da constitucionalidade da lei. E aí, como tem questões particulares, aí se abre um precedente para, né, a Cristina concorda comigo, para um questionamento da legislação. Esse é o parecer do IBGE. Então, o ponto de vista que o IBGE tem. Nós temos um prazo para aplicar essa legislação, para aplicar ela no censo demográfico. Que eu vou, nesse tempo que vocês falaram, de repente eu consigo falar com o colega aqui ainda, nesse mesmo tempo, para ver a possibilidade de uma prorrogação, alguma coisa de que o correto seria nós fazer essa audiência pública, quem sabe, para facilitar. Mas eu deixo aos colegas da prefeitura para que eles façam como foi construído, qual é o objetivo desse projeto, dessa expansão. Principalmente eu acho que as partes onde não há ainda urbanização, mas se projeta já o perímetro urbano, né, e inclusive é nessa área que está a propriedade do Jaime Renz, né? Então fiquem à vontade e obrigado pela presença. Boa noite a todos os vereadores. Quero cumprimentar o colega Matheus e o Cardoso, secretário, e dizer da satisfação de estar aqui, né, poder contribuir também, esclarecer essas informações. Na questão do perímetro urbano, nós, na verdade, essa pauta está prevista no plano diretor, em todo no seu processo. A questão que o William levantou do IBGE antecipou uma discussão, mas ela partiu simplesmente para responder ou dar um diagnóstico da nossa expansão da cidade para a contagem da população do ano que vem. Ano passado, quando a gente iniciou o processo de revisão do plano diretor, que há 12 anos o município fez seu plano diretor em 2006, não houve nenhuma alteração em 12 anos. Ou seja, o plano diretor não houve nenhuma proposta de expansão urbana, e nós vivemos uma década de intenso urbanização, de ampliação de loteamentos. E ano passado, quando eu procurei o presidente Ido Roden, né, a gente colocou, então, havia um cronograma de conclusão do plano diretor em 2018. E ficaria para a Câmara, então, fazer essas audiências públicas e aprovar a legislação no início deste ano. Nós não conseguimos avançar e fazer um plano diretor atropelado também, e a gente entende que a equipe técnica da Secretaria de Obras, principalmente, e do planejamento, estiveram envolvidos em outras questões, e a gente acabou deixando para este ano, então, fazer a conclusão da revisão. Nós iniciamos o ano e, conversando com o prefeito Zé Carlos, nós achamos que ficaria muito atropelado fazer audiências públicas junto com a FEICAP, né? Então, nós esperamos concluir a FEICAP para depois fazer, então, todo esse processo de revisão. Nos falta ainda concluir 2 leis do Código de Obras. Ontem nós tivemos uma reunião aqui, a equipe esteve toda envolvida, e a lei que o Cardoso coordena, né, parcelamento do solo, é isso, né, Cardoso? Nós temos essas 2 leis. A coordenação fez um novo cronograma, então até julho nós queremos fazer essa revisão interna dessas leis, que elas estão desatualizadas desde 1995, ou seja, são 25 anos que a gente trabalha com uma lei, né, que precisamos atualizar. Então, no momento que a gente atualiza essa legislação, nós precisamos fazer essa discussão com os setores envolvidos, o CREA, as imobiliárias. Existe uma comissão municipal
do Comud, que vai fazer também uma discussão interna. Depois o Conselho vai aprovar e depois vem para a Câmara. Mas nesse meio tempo nós precisamos fazer audiências públicas, que é justamente os temas que a gente precisa discutir com a sociedade. E um deles é a expansão urbana. Nós estamos numa cidade onde existem alguns limitadores de expansão urbana, né, por condições geográficas, que a gente tem, pegar o exemplo ali da JBS, ali é um local, a Freio Olímpio também, é difícil nós fazer essa expansão. A BR é um limitador, a gente precisa dizer se a gente quer expandir a cidade para o lado esquerdo da BR, né, no sentido Três Passos, Tiradentes do Sul. E nós temos duas sedes distritais muito próximas, que é Padre Gonzales e Bela Vista. Então são áreas que normalmente se expande. E a cidade está, queiramos ou não, ela está se expandindo. E essa expansão acaba se chocando com outros interesses, né, que é o setor agropecuário. Então nós precisamos limitar algumas áreas, porque se a gente não tem o plano diretor que norteia, nós vamos, ao natural, criar esses conflitos e de difícil resolução no futuro. E o plano diretor prevê, assim, pelo menos 20, 30 anos a gente enxergar essa expansão urbana. O que a gente fez? Um mapa provisório, né? Nós estamos trabalhando com mapa provisório, nós já tínhamos feito uma discussão para onde a cidade vai crescer, para onde nós vamos tentar limitar, só que precisa sim passar por audiências públicas, enfim, a própria Câmara de Vereadores, depois que a gente entregar o projeto, vai fazer essas audiências públicas. Nós precisamos então trabalhar de forma conjunta, legislativo e executivo. O que eu tenho para dizer assim é que a gente está bem pé no chão, trabalhando nessa direção. Nós não queremos criar conflito, nós queremos resolver ou antecipar problemas futuros. E é claro que essa situação, que nem o Daniel Scherer veio nos procurar essa semana passada, ele está com o empreendimento dele dentro da parte urbana. Fazer os recortes, isso é tranquilo, né? Se a gente quiser, a gente faz o mapa. Nós fizemos vários recortes. Então, essa questão, né, William, eu acho que vocês discutem e a nossa antecipação foi em função que você já colocou. Da nossa parte, nós vamos respeitar, né, todo esse processo de discussão, de audiências públicas, mas a gente vai ter que construir um mapa urbano. Né? Nós não podemos trabalhar sem limitar nossa expansão, dizer, ó, para cá a cidade não vai crescer, para cá nós vamos estimular. Queremos uma cidade mais vertical ou uma cidade mais expansiva? Isso tem um custo no futuro. Né? Então, eu acho que esse debate vai acontecer ainda este ano, no segundo semestre. O próprio Ministério Público também vai participar. Nós colocamos nas agendas no mês de outubro fazer as audiências públicas. Nós vamos sentar a coordenação com a Câmara de Vereadores e construir essas audiências públicas de forma conjunta, junto com as entidades. O William já vem participando, a gente tem procurado o IBGE para que nos auxilie, nos assessore nessa questão de organização da cidade, até porque o IBGE também, né, tem todo um conjunto de informações que às vezes a gente não tem também a oportunidade de buscar e nós precisamos então trabalhar de forma conjunta. Acho o Cardoso também tem sua visão, né, como secretário, tem participado. Deixo para o Cardoso também dar sua contribuição. Obrigado. Boa noite a todos. Então, como o José Carlos falou, a gente fez um estudo e nesse estudo, por mais sucinto que ele seja hoje, né, a gente procurou a realidade da expansão da cidade. Ele vai, mesmo assim, vai trazer alguns conflitos. O caso do Jaime Rendes, né? Tem um loteamento lá que foi implantado em 2017, que está a 50 metros do empreendimento dele. Como é que nós vamos fazer essa manobra?
tudo tem que ser discutido, né, via audiência pública. Conflito vai haver, isso é inevitável, né? Tem muitas áreas de APP que a gente tenta desviar e coisas, mas algumas coisas nós não tem como nós, não existe uma forma mágica, né, de nós fazer isso. O que vamos fazer? Vamos tentar amenizar o mínimo possível os atritos. Tudo é possível de ser, que nem a questão do share que o Carlos falou. A gente tinha traçado um plano que veio ele reclamar, a gente fez um ajuste, tirou a área dele fora, mas mesmo assim tem conflito lá, tem um loteamento do lado do empreendimento dele, né? Então tudo isso eu não sei como é que nós vamos ajustar na lei, mas estamos aí para isso, né? E a questão dos distritos, Padre Gonzales hoje praticamente não tem mais um limitador entre a vila de Padre Gonzales e a cidade. Ninguém pode dizer, não, ela passa aqui, a divisa, ou passa lá. Padre Gonzales é um bairro da cidade, né? Bela Vista ainda não chegou lá, mas está se projetando para isso. Então as minhas empresas estão se instalando ali e vai haver uma ligação direta. Bela Vista vai ser um bairro de Três Passos no futuro. Aqui quem vai a Portela, Feijão Miúdo, nós já incluímos Feijão Miúdo no plano novo. Por quê? Lá tem toda a infraestrutura básica de urbano, já está implantado lá. Tem Corsã, tem RGE, tem asfalto, tem tudo. Então não tem como nós escapar dessa situação hoje. Então, era isso. Tem uns atritos que nós vamos ter que tentar apaziguar, né, sei lá, mas alguns vão ser bem complicados. Tem os interesses, né, das pessoas, tem um que quer, o outro não quer, mas vamos tentar fazer o melhor possível. E a questão da BR também é outro limitador. Tem pessoas que têm já uns projetos em vista de fazer empreendimento do outro lado da BR. Vamos levar para lá? Vamos se estudar aonde que pode. Tem lugares que podem, tem outros que não podem. Então, vai ser bem complicado, mas vamos tentar fazer o melhor possível para a nossa cidade, né? Obrigado, Gilmar. Mais alguém que queira se manifestar? Assim, só para complementar, eu consegui o contato aqui com a... Nosso prazo era final de junho, o prazo do IBGE, né, de aplicação. E aí, eu expliquei a situação aqui, então teria ainda mais, em torno, até o dia 19 de julho, uma extensão desse prazo. Daí, 19 é uma sexta-feira, né? Teríamos até a segunda, então, seria dia 15/7, até porque eu acho que depois, inclusive, entra num período de recesso. Nós teríamos uma data limite de votação desse projeto para o IBGE aplicar no censo dia 15/7, que dá tempo, dá. Então, se a gente tem que fazer uma audiência pública específica, eu acho que ela poderia ser na semana que vem já. O assunto tá quente, é o que a gente tem que resolver. Inclusive, como a gente não está encerrando a discussão aqui, mas como relator, a minha sugestão que eu vou dar é essa, uma audiência pública imediata. Vai participar os interessados, particulares, a prefeitura, a Câmara e né, alguma entidade que tenha esse interesse, apresentar a proposta que a prefeitura tem e nessa audiência então se discutir para chegar num ponto comum. Eu acho que é o caminho. Feita a audiência pública, se sai da audiência com uma definição de área delimitada, que aí fica fácil para discussão na Câmara e votação, e atende o requisito da audiência pública. Só para... Então, temos essas 2 semanas a mais aí, que então teria de prazo para acatar a legislação municipal para aplicar no censo demográfico. Eu falo IBGE, parece que é do interesse do IBGE, não, esse interesse é do município, né? O IBGE tem uma data limite de aplicação. Quem tem o interesse... Agora, sendo o IBGE, não muda
Quem perde é o município não tendo essa lei atualizada, não tendo o dado correto. Porque o IBGE vai publicar um dado conforme a lei do município, ponto final. Então, só para a gente explicar que o interesse maior é do município em ter um perímetro urbano atualizado para uma operação que acontece de 10 em 10 anos só. Não tem todo ano sem isso, é só nos anos de final zero. Então, a próxima operação censitária é 2030. Então, nós vamos ter até 2030 um dado de população urbana e rural, uma proporção, pelo menos, defasada. Eu acho que não dá para abrir mão de ter isso aí bem feito. E fazendo audiência pública, a gente não abre precedente para impugnar essa, né, de revogação de lei, segue o trâmite conforme é necessário. Eu entendo, né, William, com certeza é objetivo do município ter organizado o seu perímetro urbano e delimitar a sua expansão. Eu tenho uma preocupação assim de nós apressar e definir, se é esse o entendimento, de nós definir o perímetro urbano do plano diretor. Eu acho que a gente precisa amadurecer muitas questões que o Cardoso levanta, nós precisamos discutir bastante. Em uma audiência pública nós não vamos, se a ideia é reunir meia dúzia de pessoas e ver quem tem conflito e fazer os recortes, eu acho que a gente pode fazer. A gente faz isso, retira fora todos os empreendimentos que estariam em conflitos e pronto. E isso nós já fizemos, porque o desenho da expansão que nós tínhamos feito, nós já fizemos esse recorte, né? Então, nós só vamos recortar mais ainda e isso eu acho que não precisaríamos fazer uma audiência pública se é com esse intuito. Porque o plano diretor, se nós apressar, nós vamos queimar uma etapa importante, porque a definição da expansão urbana, isso é mais adiante. A gente tem várias temáticas para ser discutido e a última é, bom, que cidade nós queremos? Nós queremos uma cidade que valorize o convívio, que limite o seu crescimento, que valorize alguns espaços, ou a gente quer simplesmente deixar a cidade... O município é ciente desses casos pontuais? Quais são? Além do Jaime Rentes, tem mais algum? O Sherry já foi tirado, né? Já foi feito. A mensagem retificativa, a mensagem que foi lida essa segunda é justamente esse recorte tirando o Sherry. Sim. Ele nos procurou, mas a gente tem já nas nossas discussões, isso está presente, inclusive no Conselho Agropecuário, quando nós falamos de fazer essa discussão, e o Evandro Colombo estava sempre presente, e é um dos coordenadores, para justamente a gente discutir a questão rural e urbana, né, os conflitos, porque não é provocar problema, mas a gente precisa limitar e saber, aqui tem um conflito, ou a próxima década a gente vai enfrentar, se a gente não limitar, nós vamos enfrentar. Nós vamos só adiar, né? Nós só vamos Jair Locatelli, então, ou a minha ideia, assim, né, William, para nós fazer uma audiência pública só para reunir os interessados, eu acho que ela não tem um valor, pelo menos dentro de um processo de respeitar o Estatuto das Cidades, que é debater com a comunidade. Sim, entendi. E construir, né? Entendi. Colega Ido. Boa noite a todos. Para que não haja uma discussão depois na Comissão de Finanças, que agora é atribuição da Comissão de Justiça, nós também participamos agora da discussão. Comissão de Finanças, que são 3 vereadores também. Pelo que, segundo consta, toda alteração do mapa urbano, segundo eu entendo, requer audiência pública. É isso, teoricamente. Se é o teórico, existe jurisprudência sobre isso. Então, entendido que isso é necessário, existe a possibilidade, aí eu peço venha ao setor jurídico, de que pela exiguidade do tempo, senhores componentes da Prefeitura, e em relação aos dados para o IBGE, que nos já vem pedindo, é possível de fazer audiência pública, é necessário Executivo e Legislativo, cada um terem as audiências próprias. E ainda em momentos distintos.
Isso que eu queria discutir. Se há necessidade, não tem outro meio, como nós vamos administrar a audiência executivo e legislativo? Porque não há como nós intercalar, fazer numa só, as duas. Pode abrir um precedente jurídico de anulação de todo o processo. Então, eu gostaria de discutir com o setor jurídico e o pessoal da prefeitura também, de que como nós vamos conciliar. Lá, o IBGE, através do... Agora, eu vou falar do dirigente do IBGE, pedindo que isso seja o rápido possível. Há uma exigência. E como nós vamos conciliar? O executivo vai começar semana que vem, nós começamos semana que vem? Pode. Nesse caso tem duas coisas a se analisar, né? Tem o prazo então que é de certa forma curto, né? Pode-se realizar audiência pública, mas não sabe se vai resolver. E eu só posso falar do lado que eu unicamente posso me manifestar, que é o jurídico, que é o formal, que é o teórico, enfim, que é evitando problemas lá na frente. Mas vocês podem ter uma visão de interesse público, da situação, da prática, né? Vocês têm como vereadores, vocês têm toda essa... podem discutir. Agora, eu não posso dizer, não vai ter nenhum problema, que a lei está falando, mas lá na frente, se tiver não vai ter nenhuma ação de inconstitucionalidade, e se tiver, ainda tem isso aqui, isso nós vamos ter que ver depois para frente. Hoje, o meu papel é de prevenção, avisando que é um requisito que a lei federal exige, e que teve situações em que deu problema. Agora, tem situações também que se conseguiu, de repente, provar que não é, né, que depois ia ser realizada a audiência pública, que nesse momento ninguém ia pagar IPTU, não ia ter nenhum problema nesse sentido. Então, essa análise eu não posso, infelizmente ou felizmente, porque é a minha área jurídica, mas vocês podem ter essa visão do interesse público, enfim. Até suaviza atritos quando os dois secretários nos dizem que já houve algumas alterações e passíveis são outros atos de alteração. Já suaviza todo um conflito que possa vir a existir. Então, as audiências públicas devem existir com menos conflito se nós suavizar isso já antes. É uma maneira de ir para a discussão com menos problema. Mais ou menos isso. Jair, agora vai ser a tua vez só, falando mais uma vez como IBGE, assim, para deixar... A gente não chegou de última hora também pedir, né? O IBGE está... No início do ano passado já deu essa informação para o município, mas em função dessa construção que é lenta, então a gente esperou, mas quando viu que apertou mesmo o sapato, de uns 2, 3 meses para cá, a gente tem intensificado essa conversa e chegou nesse ponto aqui, né? Então o IBGE, só para deixar claro que o IBGE não chegou a 1 mês antes do prazo final e pediu para o município essa atualização, né? Falo como representante do IBGE. Colega Jair? Muito boa noite a todos. Só uma informação técnica, jurídica. Cabe emenda? Não. É a competência do executivo de limitação, né, situações de emenda, aí seria uma inviabilidade no sentido constitucional mesmo. Daí eu vou perguntar para o colega aí, secretário Carlos, quem fez o mapa? Foi uma pessoa, duas, foi uma comissão? E se foi comissão, tinha representantes desses pessoal que estava ao redor? Na verdade, Jair, o plano diretor de 2006 que foi aprovado, não existe na lei aqui na Câmara, nem no Executivo, lá na Prefeitura, não existe o mapa em anexo, que deveria constar na lei. E a gente consultou o banco de dados da SMOV, nós não encontramos o tal do mapa. Mas o William tem o mapa, né, a última lei. Nós não temos. O que eu penso assim, nós vimos trabalhando, discutindo os conflitos da parte urbana. Cada um de nós aqui, eu, no planejamento, o Cardoso, da SMOV, qualquer engenheiro
e a parte social da agricultura, tem bastante claro, sim, a questão urbana e rural do nosso município. Nós criamos, através de um decreto, um grupo de trabalho técnico para fazer a revisão do plano diretor. Nós começamos esse processo internamente, mas existe toda uma metodologia descrita e existe as etapas, um cronograma. Nós apresentamos para o Ministério Público lá em setembro, conversamos com o Ido Roden aqui, que a gente estaria iniciando esse processo. Nós tínhamos a intenção de acelerar, né? Daria tempo no ano de 2018 nós concluir até o final do ano. Não foi possível, tá? E essa questão urbana a gente começou a construir e o Paulinho, o Gilmar, o Lucas, né, que lida com AutoCAD, o pessoal da engenharia, nós começamos a olhar o mapa, agora contribuição do Pedro, que é topógrafo, nós sentamos e começamos a olhar ponto por ponto da parte urbana e ver quais são os problemas, onde é que é limite de crescimento, de expansão, e a gente foi fazendo os pontos e ligando o mapa. Nós tínhamos uma ideia assim, pensando, não, os próximos 20 anos, para onde o Trespass vai crescer? E a gente ia jogando, esticando a linha, né? Porque a gente tem que pensar para frente, é essa a ideia do plano diretor. Não é fazer agora os recortes aqui, não. O que o Estatuto da Cidade diz? Que nós temos que discutir o ponto-chave do plano diretor, a expansão urbana. Que cidade a gente quer? Uma cidade mais verticalizada? Ou uma cidade que expande seus limites, seus bairros, e lá vai ter um custo econômico muito alto para o executivo, a prefeitura, depois bancar uma creche, uma escola, né? Então, isso tudo é o lado econômico do plano diretor que a gente tem que prever a cidade para o futuro. Nós não estamos olhando se vai ter o problema tal chiqueirão ali. Isso é pensar pequeno, nós temos que pensar a expansão. Então, nesse sentido, a gente criou um mapa provisório e, em função de que a gente precisou construir agora para o IBGE, aí nós fomos olhando os detalhes. Mas a ideia era, dentro da proposta, entregar uma ideia de nós ter informações do próximo censo para que a gente pudesse ter os dados mais fidedignos em termos de população, que é urbano e rural. E era essa a intenção. Mesmo que o William comentou ano passado, a gente não conseguiu, e enfim, os prazos vêm, a FECAP acabou sendo um das questões assim, que envolveu toda a equipe da SMOV, e a gente trabalha com esses profissionais, mesmo que o grupo de trabalho é bastante, envolve 7 secretarias, nós sabemos que quem vai pensar urbano é a SMOV, ali, o pessoal que trabalha. Mas nós não podemos aprovar essa lei sem discutir com a população, sem debater com os conselhos agropecuários. Eles têm que visualizar o que é urbano e o que é rural. Né? Não é simplesmente uma audiência pública e trazer as imobiliárias, trazer os agricultores que vão ser afetados e fazer uma discussão e deu. Eu acho que não é essa a questão. O plano diretor é uma questão mais ampla, que exige debate, que exige construção. Cada um tem uma visão, as imobiliárias têm interesse de abrir loteamentos em tal lugar, vai ter gente com área querendo vender e pensar, enfim, esses são conflitos de interesse que isso aparece nas audiências públicas, né? E esse processo vai sendo construído, por isso que o plano diretor, no momento que a gente joga para a comunidade, um processo de 90 dias, que a gente imagina, a partir de julho, começar a divulgar que a sociedade vai debater os problemas da nossa cidade, de trânsito, de mobilidade, de expansão, de a questão ambiental, de saneamento, tudo isso se discute numa audiência pública, não é só a parte urbana, os limites. Então, uma coisa é plano diretor, onde você joga todos os problemas da cidade, de lazer, de educação, de saúde, conflitos que possa vir,
que cidade nós queremos, uma cidade que valoriza o ser humano, privilegia determinados segmentos. Por isso, fazer uma audiência pública só para dizer onde vai passar a linha, que é urbano e rural, eu acho que, para mim, na minha concepção, não é uma lei que a gente pode fazer agora, nesse mês, mas lá o plano diretor vai revogar essa lei, né? Então, é o meu entendimento. A gente pode fazer isso, podemos reunir, abrir a audiência pública, a Câmara, o Executivo faz, depois a Câmara, a gente aprova, a gente faz os recortes, evitamos conflito, né? Tranquilo. Mas lá, o plano diretor, lá, no final do ano que vem, é outra discussão, a gente revoga, daí nós vamos ter o plano diretor. Bem tranquilo, eu não vejo assim problema nenhum, né? Com relação à audiência, eu entendo que se estamos atrasados, não é os vereadores que estão atrasados, né? Eu fico olhando a delimitação do perímetro, não conversei com todas as pessoas, mas vamos dizer assim, a propriedade do Segueto lá está fora, a propriedade do Yander tem metade dentro, ele nem sabe, ele não sabe nada disso. Aí vai para frente aquele pessoal lá do Feijão Miúdo, eles querem, é essa questão, não é essa questão. Então assim, ó, eu entendi o que tu queria colocar na questão, mas eu só citei um pedaço, né? Tenho aqui o Jaime, todo o pessoal. Eu entendo que tem que ter audiência, né? Se der para fazer semana que vem ou essa semana, é outro detalhe. Mas eu tenho uma série de perguntas, eu não sei como é que nós vamos organizar, vamos esgotar tudo o que nós precisamos fazer hoje. Mas assim, ó, com relação a perímetro urbano, tem-se uma clareza de quantos lotes desocupados nós temos no município? Esse perímetro urbano que está estabelecido aí, tem-se uma ideia de quantos habitantes nós vamos suportar, vamos ter nessa área aqui? Quem fez isso tem assim, uma ideia, nós vamos chegar aqui, nessa área nós vamos botar 40 mil habitantes, 50 mil, 30 ou 20, eu não sei quanto. Né? Isso aí existe. Por isso que eu gostaria de saber quem fez, né? Porque talvez a gente olhe lá, é só interesse de botar aquela área, aquela área, aquela área. Talvez não seja só isso, ou talvez nem seja isso, né? Talvez você pensou mais do que isso. Mas daí para a gente entender alguma questão assim, o município tem hoje uma ideia de que nós temos 1.000 lotes desocupados, 2.000, quantos 1.000 lotes nós temos hoje dentro do perímetro urbano? Posso eu acho assim, nós temos, tá bem claro assim, eu vou fazer uma sugestão aqui para os colegas. A ideia do município, por mais que o cronograma de discussão, a situação que nós encontramos é essa, o cronograma de discussão do município estava não acompanhou o cronograma do IBGE, digamos assim. Tivemos essa disparidade. Então o município está prevendo uma discussão a partir de julho, e julho é o limite para, né? Então, se nós tivéssemos nessa discussão um ano atrás, teria sido bem mais fácil, né? Se é julho de 2018, mas a situação é essa, fim, não tem agora, não dá para rebobinar a fita mais, né? Nós temos a questão do interesse do município em ter um dado correto em relação à censo de 2020. As perguntas que o colega Jair fez, eu acho interessantíssimas e pertinentes e necessárias numa discussão num plano diretor que, como o José Carlos Borja falou, ele tem que olhar pelo menos uns 20, pelo menos 10 anos à frente, um plano diretor tem que visualizar, né? Pelo menos ter um ponto futuro a seguir,
Não que ele seja realmente que aconteça isso, mas que tenha um percentual de acerto, de projeção aceitável. O que o IBGE quer? O que a gente pode fazer agora? Lembrando que qualquer lei de perímetro pode ser revogada e feito um novo, né? Depois de discussão se faz. Desde que não, evitando que uma área que agora determinada urbana tente voltar a ser rural. Isso a gente tem que evitar. Então eu faço uma sugestão com a experiência que eu tenho de IBGE também, né? Os 13 anos que eu trabalho no IBGE, as 3 operações censitárias que eu já trabalhei, já coordenei. O ideal nós teríamos, se nós tivéssemos um desenho de perímetro urbano condizente com a população urbana de agora. Ponto. Com o mínimo de projeção de expansão, já que logo ali vai ser feita essa discussão, entendeu? Então tem loteamentos que já estão abertos, sendo feitos. Ali então já se faz essa expansão. Agora áreas de terra que são lavoura, quem sabe a gente recua nesse sentido. Já que a ideia agora é uma lei antecipada em função da data do censo, da aplicação dessa lei, que seja, daí nós vamos ter população urbana em 2020. Era essa. O que está urbanizado hoje? É isso? É isso. Não vamos expandir. Então, eu acho que ficaria menor esse perímetro urbano agora. Além de recortes em relação a essas propriedades, a gente reduz ele limitado ao que já está urbanizado. Eu acho que seria uma solução muito boa. Se limita ao que está urbanizado. Por quê? Aí o IBGE vai coletar o que está urbanizado. E nós vamos ter um número real de população urbana e rural. Ponto final. Essa discussão vai continuar agora, no segundo semestre. E aí, logo em seguida, se faz uma discussão, respondendo as questões que eu acredito que a comissão e esse trabalho, sendo feito dessa forma, finalmente os planos diretores estão sendo construídos como eles sempre deveriam ter sido construídos, né? Com discussão, com audiência pública, com projeção de expansão urbana. O IBGE pode colaborar muito nisso aí. As informações que a gente tem lá, e os municípios não nos procuram, muitas vezes, elas são enormes. Elas dão, por exemplo, uma coisa que precisa ser analisada num projeto de expansão urbana é quantos domicílios vagos temos no município. Porque o maior ponto de discussão que sempre tem é, no censo demográfico, as prefeituras, porque o município tem interesse de sempre ter mais população, porque o FPM vem em relação à população, e o FPM é o maior recurso que o município recebe do governo federal. Mas como é que diminuiu a população se aumentou tantas casas? Qual é a média de morador por domicílio? Antes era 3, agora é 2. Não é mais gente morando aqui, é gente morando em casas diferentes. Antes uma família tinha 4 pessoas, e a outra família tinha 3, 2 pessoas casaram, nós tínhamos 7 pessoas em 2 casas. Agora nós temos 7 pessoas em 3 casas. A maioria dos casos é isso aí que acontece. Então a nossa região não é uma região de aumento populacional. No máximo uma estagnação. Até 2010 a gente perdia a população. Quem sabe isso amenizou um pouco. Então a sugestão que eu dou, tanto como representante do IBGE como vereador aqui, é nós redesenhar esse perímetro, então diminuindo ainda essa projeção de expansão, já que vai ser feita essa discussão, e aí sim, futuramente, nos próximos meses, com essa discussão em audiência pública, se faça para onde a gente quer, daí todos os interessados vão ter a oportunidade de vir opinar. Não, eu quero expandir, eu quero vender minha área para fazer loteamento, nós vamos ouvir, quem sabe a gente descobre mais áreas que seja possível já projetar um crescimento urbano. Eu acho que nós temos o perímetro urbano do censo de 2020 e nós temos o perímetro urbano do plano diretor. O de 2020 precisa ser feito agora. Se ele for condizente à população urbana existente hoje, para o IBGE está bom. Para o município está bom também. É a realidade. Então se desenha conforme os loteamentos que já existem e com a população já residente na área urbana. Depois se discute projeção. Acho que agora não se projeta nada. Se delimita o que existe. Seria uma solução momentânea, porque aí a gente elimina a possibilidade de alguém impugnar, de alguém questionar essa lei, porque não vai ter conflito de interesse do público com o particular.
nós vamos ter um perímetro condizente com a realidade. Inclusive, se necessário for as audiências, elas serão bem mais rápidas e sem conflitos a serem realizadas. Eu acho que dessa forma a gente abre mão da necessidade de audiência. Mas eu não sei se nós abrimos ou existe uma lei que exige que haja, quando se mexe no período urbano, no aumento, no caso, mesmo qualquer tipo de aumento exige. Eu não sei se a lei, qualquer tipo de aumento na área urbana requer audiência. É que se nós tivermos uma explicação muito bem feita na exposição de motivos da lei, eu estou sugerindo que os colegas depois opinem, né? Dizendo que explicitando essa decisão, este perímetro urbano é por fins censitários, pelo limite do prazo de uma nova delimitação, acompanhando apenas o que já existe de urbanização no município, sendo que a construção do plano diretor está em andamento e nos próximos meses serão realizadas audiências públicas rediscutindo esse mesmo traçado, fazendo projeções, discutindo com os... Fica bem clara, e eu acho que daí eu pergunto para a Cristina se isso aí seria um caminho a ser possível. A princípio Só essa um pouquinho, questão... antes de... Nós estamos só preocupados com a questão IBGE, não tem uma questão do Ministério Público também em cima disso? Não foi uma exigência ou um acordo feito lá? Não, nós é que procuramos o Ministério Público, né? E a gente colocou que assim como a gente procurou a Câmara ano passado, a gente procurou o Ministério Público, o Dr. Bruno, e a gente colocou que a gente estaria iniciando esse processo de revisão do plano diretor, né? Claro que ele abriu um inquérito para justamente acompanhar esse processo. Então, a questão da audiência pública é mais no sentido de pensar na democracia, da gestão democrática, né? No momento, eu não tenho como prever, como eu já havia falado, todas as situações futuras, mas se deduz que não havendo conflito, não havendo modificação, não havendo reflexo, não vai ter nada negativo obrigando, né? A audiência pública ela é sempre uma recomendação, né? Mas ela, no sentido de que se evite, enfim, não vai ter nenhum problema, a não ser que alguém entre com uma ação de inconstitucionalidade porque ficou, de certa forma, prejudicado, e aí tem a questão do interesse, né, coletivo e individual, então nem se vai para essa discussão porque a questão do mérito, o vício formal seria, né? Mas então, nesse sentido, eu vejo que se não tiver um reflexo no sentido de mexer com a questão individual ali, por causa do vício formal, não tem problema essa situação. A não ser que, como uma cobrança de IPTU, como eu havia falado, ou alguma situação que alguém se sinta prejudicado nesse sentido. Mas essa visão vocês podem ter realmente, no sentido de ver a questão do interesse público, né? E se não tem um prejuízo para o interesse público, enfim, que é só para essa situação do censo, do IBGE, não vejo problemas nesse sentido. Da convocação da audiência? Uma semana? No momento que você faz a audiência, ela é uma semana, mas tem os reflexos aí, não? Se depois tem a sugestão, tem a alteração, aí tem que se pensar todos esses prazos também, né? Só como sugestão para se pensar para frente nesse sentido. A sugestão do relator da Comissão de Justiça é de que se faça o mapa dentro daquilo que já existe, pelo que eu entendi. Nada de avanços e projeções. Isso ficaria para o plano diretor. Então, eu acho que nessa visão, nós estaremos subtraindo muito tempo que vai, se nós ir pelo cronograma, né, correto. Então, eu acredito que esse é o caminho mais saudável e sem conflitos para nós sair dessa aí. E depois, então, no plano diretor, você faz toda aquela. Se há amparo jurídico, não vê por que o relator da comissão dele. Colega Jair, qual é a Que tua? Nós acabamos não tendo muita clareza onde é que é esse hoje, onde é que é porque eu não vejo nenhuma necessidade
Vamos tirar alguns lugares aí que já estão urbanizados do outro lado do asfalto, mas do porquê essa expansão do lado de lá, Mas né? é justamente isso que mudaria. Isso aí E cairia esse fora. desenho que veio agora muda. E Ele até onde é muda. que vai lá na Palmorar lá? Porque lá não que tava o no perímetro vai até o feijão miúdo, né? Pega todo o feijão mas lá miúdo. não estava. Mas lá é uma mas lá E outra tem coisa, casas, né? o feijão miúdo, pelos mapas que nós tínhamos, não sei se mudou os mapas do tempo do semeando, hein? Mapa de distrito, lá é Padre Gonzales. Né? Se Padre Gonzales não está, por que feijão miúdo está? Eu faço uma sugestão, então. Porque essa discussão aí vai longe, né? Se a gente for discutir o desenho agora. Nós vamos discutir a forma que vamos fazer. Nós vamos ter que se reunir e fazer esse desenho baseado no que é o que existe urbanizado hoje. E nessa reunião, que eu acho que tem que ser na semana que vem, segunda, terça-feira, aí no início da semana, se convide a Câmara de Vereadores e os vereadores interessados em participar façam nesse período as visitas e as conversas que querem fazer com as pessoas que eles querem representar e ouvir, e tragam essas ideias para cá, e daí a gente, no momento de discussão do desenho, cada um participa. Né? Vamos estender o convite das reuniões, como a gente fez, à Câmara, e os vereadores interessados participem. Seria, né, uma forma de trazer a ideia dos representantes da população para essa discussão, que vai ser momentânea depois. Então, não sei se vocês... Eu acho que é uma forma prática e objetiva de nós resolver. Faz semana que vem uma reunião, no máximo até quarta-feira. Até quinta está aqui o desenho já para ser lido na outra segunda. Se discute. É bem sucinta, só para colaborar também. Outro pensamento que se poderia fazer: quais as consequências da não aprovação nesse período para o município, e quais as consequências da não realização da audiência pública, e sob pesar, que é isso que muitas vezes acontece no judiciário, né? Quando há um conflito ali de princípios, se tenta colocar na balança e fazer isso para tentar se chegar num... Isso, e isso nas justificativas, esse texto tem que ser muito bem feito, dizendo os prós e contras, a previsão de audiências e da discussão, das projeções, e que agora esse desenho vai ser conforme a realidade atual, sem projeções futuras. As projeções vão ser feitas logo após no plano diretor, conforme o cronograma que o município tem. Vocês concordam com isso, Gilmar, José Carlos? Assim, William, é uma preocupação que as pessoas sempre têm, do limite do perímetro urbano, é que vai incidir imposto. Não é assim. Só incide imposto, IPTU ou qualquer outro imposto urbano, quando ela é fracionada. Nem toda a área que está dentro do perímetro urbano é fracionada, então ela ainda está incidindo INCRA ou sei lá o quê, porque não pode ter bitributação, no caso INCRA e IPTU. Ou ela urbaniza, faz o loteamento e ela é urbanizada como loteamento, ou ela permanece pagando INCRA. Não existe eu sei que a maioria da preocupação das pessoas, não, se o limite do perímetro não passa aqui, eu vou pagar em IPTU. Não é. Na prefeitura não age assim. Depois de feito todo o processo de urbanização, ainda tem o recadastramento, no caso lá de Feijão Miúdo. Lá a prefeitura ainda vai ter que abrir um processo de cadastramento, urbanizar tudo. Isso vai longe, ainda não é assim, amanhã ou depois vai ser cobrado imposto. E a preocupação das pessoas é essa. Pode até ser, daí entra a preocupação que se tem é os ao redor. Tá? A preocupação do Jaime Renz, ele está a 30 metros do... Como é que agora eu vou conseguir a próxima licença ambiental? Né? E daí, assim, eu acho que você pensou muito grande, ou nós excluímos um monte de produtor rural já do nosso... Não só por causa do perímetro urbano, não só por causa desse projeto de lei. Né? Nós vamos começar a analisar quantos saíram. Então, assim, nós nunca olhamos o rural, nós olhamos só o urbano. Nós não olhamos o rural. E ali, assim, aquele pessoal, a grande maioria que foi lá para o Feijão Miúdo, foram porque é rural, a luz é rural, né?
E daí entra a ideia, por que não se pensa lá para frente de nós trabalhar amanhã ou depois no Agrovilas, no feijão miúdo? Qual é a vantagem para o município de ser urbano lá? Cobrar IPTU, né? Só isso que vai ter a mais. O resto não. Sim, Jair, só vai ser cobrado o IPTU no momento que as pessoas urbanizar suas áreas. Enquanto isso, não é cobrado. Sei, mas e qual é a outra vantagem do município de ser urbano lá? Até às vezes para conseguir alguma emenda, algumas coisas. Eu acho que esse é justamente o tipo de discussão a ser feita na semana que vem, né? Desculpa cortar os colegas aí, mas senão nós vamos perder o objetivo aqui. A minha sugestão é acatada por vocês Eu concordo plenamente. com essa Com discussão. uma redução o máximo possível, só que nós não temos ideias claras de qual é que é essa. Essas ideias vão ser construídas na semana que vem, na reunião. Porque aqui nós não temos nem visualização, né? Nós temos que ter imagem do Google aqui e definir esse desenho, tá? Já que a gente adianta, na próxima comissão vai acatar essa nossa decisão também, então, né, colega Ito? Então fica definido, então, meu parecer como relator é que esse projeto não vá à votação na próxima sessão e que seja marcada para a semana que vem uma reunião com o executivo, com os vereadores convidados, para a formação de um novo desenho do perímetro urbano que atenda à condição atual de urbanização do município praticamente para fins censitários, prevendo uma posterior discussão na construção do plano diretor e daí sim um perímetro urbano com projeções de crescimento urbano. Colega Jair Acompanho a sua posição. e o colega Flávio. Sigo o relator. Então tá, fica definido isso. Seguindo aqui, então, tem mais algum projeto que o pessoal do executivo vai discutir? Eu acredito, se eu não me engano, é o 51. Podemos passar. 51, eu ia sugerir, porque Então eu tá. passo pela nossa comissão já também, perguntei por isso. que na verdade era isso que eu queria ter mostrado. Né? Então passamos ao projeto de lei, a gente não vai seguir a ordem do protocolo, priorizando a presença dos colegas do executivo. Passa ao relator Locatelli, projeto de lei número 5119. O projeto 51/19 é o projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na alienação onerosa de bens imóveis de propriedade do município de Três Passos, que especifica mediante concorrência pública. Vamos pedir rapidamente a orientação técnica, então, do projeto. Esse projeto, basicamente, eram faltantes alguns documentos, os quais foram enviados para nós a tempo, que seria a certidão as matrículas atualizadas, todas elas estão aqui agora, laudo de cada imóvel, que se pode dizer que também seria uma espécie de memorial descritivo também, porque, né? Tem um memorial, isso, avaliação também, né? Isso. Comissão. A questão formal está ok, após tem que ser feita a licitação na modalidade de concorrência. Talvez algumas dúvidas que vocês podem esclarecer e que eu acredito, mas como eu não tenho conhecimento, que se tratam de áreas maiores, né, que tem sempre as mesmas fotos, mas imagino que mesma metragem, mas matrículas diferentes, deve ser numa mesma área, Isso. terrenos menores, no mesmo tamanho. Então, o aspecto formal está ok para a votação, não há problema algum. E a questão, então, aos vereadores cabe analisar o interesse público, né, se está revestido de interesse público e bem como também a análise dos documentos que foram enviados até nós, que num primeiro momento juridicamente está ok, mas que compete a vocês também fazer essa análise. Vamos solicitar alguma explicação sobre essas áreas, então. Esses terrenos acho que são 6 terrenos aqui no bairro Operário, aliás, no Glória. Na época do loteamento do Jorge, ele destinou uma área e não tem nenhuma afetação, no caso, né? Ele simplesmente doou para o município. Era uma reserva de loteamento. E tá lá aquela área, tem capoeira, tem pessoal joga lixo e coisa, e o município não tem não vislumbra assim em fazer algum empreendimento lá, até porque nós temos muitas áreas que são destinadas já para outras finalidades de uso institucional. Então,
Não. No princípio não. Nós temos outras áreas destinadas à praça ali que são praticamente limites, né, nessas áreas. Essa seria no Glória. Outra área lá nos fundos da creche da Dona Wanda, que também é uma área que sobrou nós tínhamos comprado uma área para fazer aquele empreendimento e daí sobrou nos fundos dessa creche, sobrou um terreno e está lá com toda a infraestrutura implantado e o município também não vislumbra fazer aumentar a creche, coisa, porque não há necessidade. E outro terreno é na rua Miranda Mandaré, perto da Brigada, também, nos fundos da creche lá da Cinderela, né? Também, não, essa é lá em cima, lá da Brigada, o que é lá, Cinderela? É Cinderela, né? Isso. Também é um terreno que a prefeitura dispõe há muito tempo lá, já tinha sido doado por uma instituição religiosa, daí foi revogada essa destinação, voltou ao município e o município não vislumbra assim também fazer algum outro empreendimento a não ser captar dinheiro, né, para fazer destinar esse dinheiro para outra finalidade. Tem um outro lote, não me lembro de todos assim de cabeça, mas não vejo, deixa. Estão aqui? Aqui, tá. Deixa eu ver. Na Vital Brasil. Tem um terreno aqui que é aqui na Rua Andradas, que era destinado ao Ministério Público, Associação dos Juízes do Poder da Procuradoria do Ministério Público, que também foi doado para eles e por anos ficou lá abandonado. E daí o município se pronunciou e eles retornou para o município, no caso, e está lá. É um terreno muito bom. A avaliação dele é 85 mil e não tem nenhuma finalidade para investimento assim em algum órgão público ali, então é passível de venda. Vamos ver outros aqui. Tu vai procurando, secretário, para depois vocês vão embora, para que nós aqui na outra comissão, se desfazendo desse terreno, o município não tem problema nenhum amanhã, depois, daqui 10 anos, 15 anos, em construção de algum bem público. Não, nesses aí, esses aí já foi assim selecionado porque eles não têm o município não tem nenhum interesse em fazer alguma edificação de algum prédio público, coisa. Esse aqui, tem um aqui na rua Rui Barbosa, também nós temos agora a escola lá, dá 100 metros da escola, também é um terreno que está virado em mato lá, e sempre tem que dar aquela manutenção, né, e tudo é gasto, então melhor é se desfazer, até porque esse lote da Rui Barbosa, o município era dono de uma quadra, fez um loteamento, vendeu todos os terrenos, deixou uma sobra, isso faz mais de 50 anos, está lá o terreno. Vou ver outro aqui. Quais seriam esses aí? Seria esses terrenos aqui. Tem um terreno aqui que ele é encravado hoje. Ele fica na antiga Móveis Estilo. Isso aí desde a criação do perímetro urbano de Três Passos, que foi em 60 o primeiro foi em 67, acho que foi criado, daí tinha um tipo de arruamento ali. Daí foi mudado todo o sistema viário da cidade e sobrou um terreno da prefeitura encravado, aqui onde é a Móveis Estilo. E um terreno grande, até 1.133 metros quadrados. Só que não tem como acessar ele. Ele é todo rodeado de terreno, daí a prefeitura vai ter que vender. Nós não temos finalidade nenhuma para...
Diz que tem ao redor, podem comprar o... Na verdade, sim, tem interesse. As pessoas já têm interessado, né, nos proprietários. É. Então seria esses terrenos aí. Mas acredito... Alguma pergunta dos colegas? Nenhum desses lotes venha comprometer os investimentos que a prefeitura... nenhum. Todos são passíveis de... Como relator, eu digo que tem viabilidade de ir para a votação, né? E daí os colegas... Eu acompanho o voto do relator, o colega Flávio. Da minha parte, pode ir à votação. Então, a comissão decide que o projeto número 51 está apto para ir à votação na próxima sessão. Seriam esses que teriam essa... Então, eu agradeço os colegas do executivo aí pelo tempo, não foi pouco, né? Mas a discussão eu acho que é interessante, né? Mostra que a nossa Câmara aqui e o executivo se importam com os projetos e com o futuro do município. Discutir um perímetro urbano não é fácil, realmente tem muito conflito de interesse público e privado. Eu acho que a decisão que a gente tomou aqui foi interessante e vai ser momentaneamente, vai resolver um problema e já prevendo a resolução, né, um futuro próximo já com uma nova discussão. Então, obrigado, se quiserem usar a palavra ainda, senão a gente agradece a presença de vocês. Então tá. Seguimos aqui nosso protocolo. O projeto número 4419, que é de relatoria do vereador Locatelli, ele está aguardando envio por parte do Executivo Municipal da nova matrícula a ser expedida pelo cartório de registro de imóveis em relação à área a ser vendida e, portanto, hoje a gente não discute ele. O 44. Precisa vir uma matrícula do cartório, senão sem ele a gente não tem nem documentação necessária para discussão. Seguindo, então, nós temos o projeto 47. Agora a gente volta para a ordem normal do protocolo, que é de relatoria do vereador Flávio. Eu passo a palavra para ele. De imediato, eu solicito orientação técnica deste projeto. Conforme a exposição de motivos, então, é a contratação de um oficineiro somente para o período em que durar essas oficinas ou enquanto receber o recurso vinculado. Novamente, o alerta que situações temporárias, ok. Se existir oficinas por um longo período de tempo, não se justifica mais uma contratação emergencial, porque o próprio nome já diz, não é mais uma emergência. E o recurso vinculado, mesmo sendo vinculado, quando se torna um programa do município, ele já não se vê mais como apenas do Estado ou da União. Então, só esses cuidados. Formalmente não veio para nós, primeiramente, um anexo que precisa, porque não houve a descrição, a criação do cargo. No plano de cargos não existe esse cargo. Veio para nós hoje, então, só para deixar claro para vocês que veio esse anexo, está aqui já, contendo as atribuições, os deveres e requisitos para provimento, então, desse cargo. Juridicamente não há problemas para a votação e o mérito compete a vocês analisar essa questão da caracterização da emergencialidade, então. Então, o projeto de lei número 047 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação de um profissional oficineiro, instrutor de corte e costura. O mencionado profissional irá desenvolver suas atribuições junto ao Programa de Inclusão Produtiva na Secretaria Municipal de Assistência Social, podendo assim funcionar como um dispositivo de geração de renda e inserção no trabalho para seus participantes. Como a assessora jurídica já comentou, cabe ressaltar que o pagamento de tal profissional se dará através de recursos vinculados, recebidos para este fim. Da minha parte, não vejo problema algum, está apto para ir à votação e eu abro para o colega William e para o colega Locatelli. Acompanho a posição do relator. Também acompanho a posição do relator, então a comissão decide que o projeto 4719 está apto para ir à votação na próxima sessão. Projeto de lei número 4919 é sobre a questão do renda leite, o relator é o vereador Jair Locatelli. Eu passo a palavra de imediato para ele.
Eu solicito, então, rapidamente a orientação técnica. Esse projeto, então, ele já foi amplamente discutido no ano passado, oportunidade em que se analisou o mérito e já havia passado mais detalhes sobre essa situação em que o município ele pode atuar como agente normativo e regulador da atividade econômica, e essa é uma forma de atuação, então, não há problemas nesse sentido. Só tem um detalhe que está no projeto de lei, mas ainda é um momento que eu conversei com a própria Carol da Procuradoria. Nessa alteração, ele se repete a questão do convênio, e o convênio já não existe mais em situações de entidades privadas, né? O convênio ele é somente entre entes da federação ou então em situações de saúde, senão não se utiliza mais convênio, seria parceria ou a contratação direta, credenciamento, enfim. Ela nos passou a informação de que é feito o credenciamento, então ainda há tempo de enviar uma mensagem retificativa, só a questão formal, e se vocês concordarem, aprovar na segunda-feira com a mensagem retificativa, ou analisar numa próxima oportunidade se vir, então, mas é aconselhado que aproveite o momento para modificar isso, tirar a questão do convênio ali e colocar se é uma parceria ou se é feito por meio de credenciamento. Parceria com relação às empresas que vão comercializar os produtos que são permitidos serem pagos com bônus do leite. Isso, no parágrafo primeiro, deixa eu ver. Sim. No primeiro, fica autorizado o Poder Executivo a firmar convênios e parcerias. Então, é uma questão bem técnica. Seria parceria ou então credenciamento, como é feito hoje, né? Mas mais é para adequar, deixar a correta redação dele, e pode ser feito por meio de mensagem retificativa, basta vocês confirmarem, se vir até a segunda, se coloca a votação, se acham desnecessária a mensagem também. Só para esclarecer, esse projeto ele amplia um pouco as possibilidades do que pode ser utilizado na aquisição por parte dos produtores contemplados com o bônus do leite, né? De fato, num primeiro momento, primeiro projeto, ele foi muito restritivo, né? Adubo e 2 ou 3 coisas. Agora, então, amplia um pouco mais. Minha posição técnica sempre foi que ele podia ser bem mais amplo e atender horas máquinas de terceiros e etc. Mas não é o caso aqui. Então, meu relatório, a minha posição como relator é de que esse projeto está, então, com a observação feita pelo jurídico. Então, com essa observação que ele esteja apto para ir à votação na próxima sessão. Condicionado à mensagem retificativa, então. Condicionado à mensagem, daí quero também a participação dos colegas da comissão. Eu acompanho o relator. Acompanho também o voto do relator. Então, a comissão decide que o voto, que condicionada ao recebimento dessa mensagem retificativa, chegando essa mensagem retificativa até segunda-feira, ele pode ser votado na próxima sessão. Seguindo, projeto de lei número 5219, ele concede reajuste salarial aos ocupantes de cargos do Magistério Público Municipal de Três Passos. Eu, como relator, passo de imediato a palavra a Cristina para a orientação técnica do projeto. Esse projeto ele já havia uma discussão prévia também, quando do reajuste, houve num primeiro momento uma reposição, não seria reposição, aumento real, aliás, de 1% a todos, inclusive contemplou magistério, e posteriormente, então, a reposição da inflação. Naquela oportunidade foi dado 4,17 e por fins técnicos se pediu 4,17 ao magistério que se distinguisse ali, colocasse a reposição geral anual de um valor para todos e o que fosse aumento real, inclusive para alcançar o piso num projeto separado. Então, não veio naquela oportunidade para a Câmara essa diferença 0,60 e agora está vindo, seria isso, retroagindo, então. É possível porque nessas situações de piso salarial se pode retroagir, são exceções, né? Mas o piso tem que ser garantido. O piso em valores, ele sempre está acima da média aqui no município, né, do que é exigido pela lei, mas em porcentagem não acompanhou esse ano, então por isso que o 0,60 para acompanhar essa porcentagem.
Para isso precisaria então do impacto e previsão na LDO. Como o impacto já tinha sido enviado naquela oportunidade, já com essa projeção do 0,60, não há problema para que se vá à votação. Não sei se eu fui clara nessa explicação. Muito. Então, só para dois pontos importantes que a Cristina falou. Ele vem apenas para adequar esse percentual, né, para atingir o piso, e é retroativo. Então, tudo que não foi pago até então, que é de direito do professor, vai ser pago então retroativamente a partir do ajuste da lei anterior que foi discutida anteriormente. 1º de janeiro. Então ele abrange, esse reajuste vai ser pago durante todo esse ano. Eles vão receber referentes a todo o ano de 2019. O meu parecer como relator é que o projeto está apto para ir à votação. Peço o parecer dos colegas. Da minha parte também eu voto favorável. E eu acompanho o relator. Então a comissão decide que o projeto está apto para ir à votação. O próximo é o projeto número 5319, altera a Lei Municipal 3.447 de 1º de julho de 1999, que trata da criação do Conselho Municipal de Turismo. Também um projeto mais simples. Eu peço logo a orientação técnica da Cristina. Esse projeto, então, ele altera uma lei de 1999, já há bastante tempo, e como a própria exposição de motivos coloca, ela está desatualizada e precisa dessa atualização por exigência para recebimento de recursos, em relação somente à paridade ali, colocando quem são os integrantes, e há uma paridade efetiva mesmo, não há problema, então, para que se vá à votação, juridicamente está ok. Seguindo a orientação técnica, eu acho que não tendo muito o que discutir, eu considero o projeto apto para ir à votação. Peço a opinião dos colegas. Da minha parte, pode ir à votação. Eu acompanho o relator também. Então, a comissão decide que o projeto está apto para ir à votação na próxima sessão. Projeto de lei complementar número 419, altera a tabela 9 do Código Tributário Municipal, que é a lei complementar número 1 de 30 de dezembro de 91. A relatoria do vereador Locatelli, eu passo a palavra a ele. Bom, rapidamente solicitamos então também a orientação jurídica. Esse projeto também ele já foi discutido, inclusive nesse ano, que é a questão da taxa de lixo. Houve um equívoco no momento da colocação da tabela. Eu acho que até foi de digitação, que os valores estavam ali acima, então não fechava conforme a linha, enfim. Foi um equívoco de digitação e a gente solicitou para que viessem aqui, como não acabou acontecendo. Mas não há problema, desde que se observe os princípios, que é a anterioridade, somente cobrança no próximo ano, e os 3 meses anteriores, que é o princípio 90º do Código Tributário. Então, há tempo, pode-se fazer essa correção sem nenhum prejuízo. Se nenhum colega quer fazer a explanação, nós entendemos que o projeto esteja apto para ir à votação, então, na próxima sessão, e solicitamos aos demais membros, então, da comissão ser favoráveis e não ao voto do relator. Eu acompanho o voto do relator. Acompanho o voto do relator, então o projeto de lei complementar número 419 está apto para a votação na próxima sessão. Ainda temos em pauta o projeto de lei complementar número 519, da relatoria do vereador Flávio, que hoje não será discutido porque ele está aguardando a apresentação e o trâmite de proposta à emenda da lei orgânica, a fim de incluir a exceção ao dispositivo que prevê que compete ao município emplacar vias públicas. Então fica para uma próxima discussão. Nada mais havendo a tratar, encerro a nossa reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social e passo a palavra à colega Marli. Boa noite a todos. Então vamos à reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. A reunião ordinária do dia 19 de junho de 2019. Primeiramente faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 12/2019. Aos 6 dias do mês de junho do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 18 horas, as vereadoras Maria Helena Krumenauer e Marli Franck. Leitura sumária do expediente.
Projeto de Lei número 32/19 dispõe sobre a utilização de carne suína nas festividades do município de Três Passos, tais como eventos e feiras promovidos pela Prefeitura Municipal e também por entidades e associações no percentual mínimo de 30%. Projetos de Lei números 36, 37, 38, 39, 40 e 42 dispõem sobre a contratação emergencial de 3 auxiliares de saúde bucal de até 4 serventes, 4 agentes comunitários de saúde, 1 oficineiro e 2 técnicos em enfermagem. Projeto de Lei número 44/19 autoriza a abertura de licitação na modalidade de concorrência para alienação de uma área de 96,2527 metros quadrados, localizada na área industrial da BR-468. Deve ser 196,27 metros quadrados. Projeto de Lei número 45/19 altera a Lei Municipal número 4.999 de 2014, a qual dispõe sobre a concessão da cesta básica aos agentes de saúde pública, agentes públicos municipais de Três Passos. Projeto de Lei número 43/19 autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar repasses de recursos oriundos dos governos estadual e federal à Associação Hospitalar de Caridade para execução do programa SAMU Salvar. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de Lei número 32/19. O presente projeto está aguardando o retorno do Executivo Municipal, haja vista que foi enviado ofício sugerindo sua alteração. Projetos de leis números 36, 37, 38, 39, 40 e 42, conforme o parecer favorável, já foi proferido na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. A relatora Maria Helena Krumenauer proferiu seu voto favorável e foi seguida pela vereadora Marli Franca em seu voto. Projeto de Lei número 44/19. Conforme a análise da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, o projeto continuará em análise até que os documentos solicitados sejam enviados. Projeto de Lei número 45/19. A relatora proferiu seu voto favorável e foi seguida pela vereadora Marli Franca. Projeto de Lei número 46/19. A relatora proferiu seu voto favorável e foi seguida pela vereadora Marli Franca. Votação do parecer. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis números 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45 e 46/19. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por mim e pelos demais membros da comissão permanente. Leitura, então, sumária do expediente. Projetos de lei números 32, 44, 47, 49, 50, 51, 52 e 53 e os projetos de lei complementar números 4 e 5/19 já lidos na reunião anterior. Então, nesse momento, os relatores farão seus relatórios, análises e proferirão seus votos. Relatora Maria Helena, né, que não... ele está, então, esse projeto está aguardando o retorno do Executivo Municipal, haja vista que foi enviado ofício sugerindo sua alteração para que nas festas específicas, como a festa do peixe, seja apenas recomendada e não obrigatória a utilização de carne suína no cardápio. Presidente, vereadora Marli, fica ela não estando mais na comissão como relatora? Nesse caso, então, eu nomeio o vereadorido para esse projeto? Acredito que sim. Projeto 44, número /19. Esse projeto também está aguardando envio por parte do Executivo Municipal da nova matrícula a ser expedida pelo cartório de registro de imóveis em relação à área que será vendida. Projeto 47/19 da minha relatoria, né? É um projeto que trata da contratação de um oficineiro para corte e costura. Se destina às oficinas que ocorrem todas as terças e quintas-feiras
no Centro de Convivência Irmã Dulce, que atende tanto, nessas datas são atendidas crianças e adultos também, e nesse caso o projeto se destina às mães, né, para corte e costura, e destinado às mães que fazem parte do cadastro único, ou seja, do programa Bolsa Família, para que depois possam ser enviadas para, recomendadas, né, para emprego, né, que no caso as confecções, né, de costura em 3 passos são que geram bastante empregos, né, para isto se destina este projeto, então. Peço então a orientação técnica jurídica, né? O projeto está apto para ir à votação, após caracterizada a emergencialidade por vocês, né? Eu já recebeu, então, o anexo primeiro, que era essencial, com as atribuições, porque não existe esse cargo criado no plano de cargos, mas com esse anexo, formalmente, ele está ok, bastando a análise do mérito por vocês. Eu, então, me coloco como favor que o projeto vá à votação, sou favorável, né, e peço, então, ao voto dos demais membros da comissão. Eu acompanho o voto da senhora. Da mesma forma. Próximo projeto, então, projeto 49/19, relator vereador Ido. Senhor presidente, seus componentes, assessoria, eu estava ouvindo a Comissão de Constituição e ela solicitou uma mensagem retificativa, se não me falha a memória, do qual eu, como relator, acredito que seria muito prematuro colocar em discussão um relatório sem ter essa mensagem também anexada ao processo. Acredito que a comissão também aceita a protelação desse projeto para que venha então essa mensagem retificativa. Era isso. O projeto não irá à votação, né? Eu concordo com o relator. Também acompanho o voto do relator. Uma dúvida, aguardaremos então a mensagem até segunda ou uma nova discussão fica ainda? Sem ele estar aqui, se o pedido foi feito pela comissão, nós acatamos o pedido. Então, o dia que ele voltar, a Comissão de Justiça também vai discutir essa mensagem. Na próxima reunião. Associaremos a isso. Tá. Então, mesmo que a retificação vier até segunda, ele não irá à votação na segunda, né? Perfeito. Uhum. Então, vamos agora para o projeto de lei número 50/19, que também cuja relatoria é do vereador Ido. Não, esse é o 51. Não é o 50, é outro. Ah, tá. Como foi... E os terrenos, exato. Como foi discutido, cabe a nós aceitar o que os componentes da discussão anterior, que foi de forma muito expressiva a exposição dada por cada componente, e verificou-se de que nós vamos aguardar então uma reunião na próxima semana, quando haverá uma delimitação de nova área, né? E a posterior isso, então, a comissão e o relator vão se manifestar mais, de forma mais incisiva, deliberando o voto ou não. Eu como relator também, eu solicito que os componentes aguardem, então, essa reunião da próxima semana com a fixação de novo mapa deliberatório. Eu acompanho o colega relator. Também acompanho o voto do relator. Projeto de lei número 51/19, né? Esse projeto, deixa eu ver aqui, ele trata, então, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a proceder na alienação onerosa de bens imóveis conforme descrição mediante do processo de concorrência pública. Já ouvimos também o esclarecimento do secretário de Obras, né? Então vamos ouvir agora o parecer jurídico da nossa procuradora. O projeto de lei veio acompanhado das matrículas atualizadas, dos laudos de avaliação do imóvel. Será posteriormente realizada a licitação na modalidade de concorrência para alienação dos bens. Basta, então, a vocês, na análise das comissões e posteriormente no voto em plenário,
a análise, aliás, do interesse público e a análise dos documentos e enfim, dos terrenos e a explicação do secretário nesta comissão. Juridicamente não há problema para que se vá à votação, bastando análise de mérito. Meu parecer, então, é favorável para que vá à votação. Os demais Eu acompanho membros. o voto da senhora. Da mesma forma. Vamos ao projeto de lei número 52/19, cuja relatoria está com o vereador Arley. Boa noite. Então, esse projeto já foi discutido na comissão anterior, né? Já foi o projeto que trata do reajuste do piso do magistério. E o meu parecer é que vá à votação na próxima sessão. Eu também acompanho o voto do relator. Da mesma forma. Agora, então, vai para a discussão o projeto de lei complementar número 4/19, cujo relator é o vereador Arley Tomazoni. Bom, esse projeto também já foi amplamente debatido, né? Ele trata da cobrança aumento da taxa, né? Da coleta do lixo, e é para entrada em vigor no próximo ano, né? Então não tem por que nós ficar debatendo de novo aqui. Meu parecer é que ele está apto aí na votação na próxima sessão. Da mesma forma. Da mesma forma é o meu parecer. Agora vamos para o último projeto de lei complementar número 5/19, relatorido. De imediato, a assessoria jurídica. Bom, esse projeto ele está aguardando a apresentação e o trâmite de proposta à emenda da lei orgânica a fim de incluir exceção ao dispositivo que prevê que compete ao município emplacar vias públicas. Sim. Exatamente nesse sentido, terá que ter uma alteração à lei orgânica num primeiro momento. Anteriormente a esse projeto, ele é válido, importante, né? Ele visa, então, passar a responsabilidade dos loteamentos das placas, né? a quem vai lotear. Mas, antes disso, nós precisamos mudar a lei orgânica que prevê que a competência exclusiva do município teremos que adequar, colocando que, com exceção dessas situações, né? Então, acaba tirando um pouco da grande responsabilidade que tem a administração pública em até situações privadas, né? Para poder, então, dar atenção para outras áreas. Diante dessa explicação jurídica, transferimos, então, a posteriori a discussão desse projeto. Muito bem. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião das comissões permanentes. Boa noite a todos.